sou Cecília Góes, sou ativista de direitos humanos, sempre participei de ONGs e sempre nessa luta pelos direitos de crianças e adolescentes, mulheres, LGBTs, pelo direito humano, né, pelo direito à cidadania. E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre identidade de gênero e é um prazer estar aqui para conversar com a Sofia, né? Espero que seja uma ótima conversa e é isso. Eu sou Sofia Regon, sou mulher lésbica, 100% lésbica. E assim, eu sou ativista, militante, componho o Fórum Cearense LGBT. Estou nessa luta desde sempre, mas assim, de movimento, de luta, há muitos anos. Estou aqui hoje nesse ambiente maravilhoso, com a TV Igara, para conversar com você e com vocês, falar um pouco sobre esse mundo, né? Que na realidade a gente tem que debater sobre esse mundo para poder, de repente, viver uma liberdade que é nossa, né? Bom, eu também faço parte do Fórum DCA, que é o Fórum de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, né? E da Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, que também tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, né? Então, a gente tem um grande desafio atualmente, porque esse atual governo, ele está retirando muitos direitos, né? Direitos que a gente demorou tantos anos para conquistar, para conseguir avançar, e em tão pouco tempo a gente já regrediu tanto, né? Anos de luta, de sacrifícios, e a gente regrediu bastante. Isso é uma pena para a gente que é do movimento, que está acompanhando isso mais de perto, mas principalmente para a população, né, para crianças, adolescentes, jovens e todas as pessoas que têm seus direitos cerceados, né? Então, essa questão da limitação em relação aos direitos do feminino, do masculino, da identidade de gênero, que é a identidade de cada pessoa, isso é um direito que ele deveria ser primário e deveria ser respeitado como tal. Infelizmente, a gente vem tendo diversos desrespeitos a esses direitos, a todos os direitos humanos, na verdade, né? Falar de direitos, falar de liberdades, falar até homossexualidade, né? Eu acho que uma ilha cercada muitas vezes de ignorância, que eu acho que é essa ignorância que alimenta os preconceitos, as perseguições, as discriminações. E complicado, porque você vai falar de gênero, aí você lembra de políticas aplicadas vamos para 2014, porque falar desse assunto é lá atrás, são décadas e décadas, né? Não é de hoje que se pode falar da questão de relacionar-se mulheres com mulheres. Porque falar dessas questões eu fico sempre parando para pensar, engloba uma série de coisas, científico, o biológico, não é só uma questão por que se gosta. Sim. O desejo de comportamento, né? Você não... E as pessoas querem impor, a sociedade ela quer que você não possa ter desejos, que você se comporte de tal forma, exatamente porque criaram padrões, criaram sistemas e tem que se viver assim, e não é por aí. Acho que a questão do bullying, você está falando de crianças e adolescentes, lá nas escolas, eu tive a sorte de viver toda a minha infância, assim, eu era filha de uma empregada doméstica negra, eu vivia ali num espaço não tão sofrido como muitas outras mulheres lésbicas, mas eu consegui sofrer sim, porque não tá determinado que essa discriminação, que esse preconceito está só na periferia, que essas definições que muitas vezes já puxa para a história do machismo, né? Sapatão, lésbica, mulher que gosta de mulher, não importa o nome. Acho que o que importa é a liberdade, você ver o seu desejo, a sua vontade, o que você gosta. Então assim, eu vivia numa sociedade de elite, que era ali dentro daquela minha vivência, sabia que era filha da empregada, sabia que era negra, sei, né, que sou, e vendo, assistindo muitas vezes a própria elite, a própria sociedade, porque eu consegui de criancinha ver mulheres
lésbicas assumidas, entre aspas, assumidas assim, para viver a coisa, mas para a sociedade elas não eram assumidas. A gente sabia porque a gente via, né, e tudo. E eu, trazendo para agora, nunca me influenciei porque não existe isso. Essa é a grande questão de falar de gênero. Essas coisas de dizerem que você se influencia. Ah, na escola o professor vai dar uma aula, vai falar sobre gênero, vai ensinar a criança qual é o sexo que ela tem. Gente, isso não existe. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher empoderada, sou uma mulher... Porque eu busquei muitas vezes dentro da luta, né, do movimento. Mas tem aquela mulher, aquela lésbica, aquela sapatão lá, que ela às vezes não tem nenhum tipo de respaldo de informação, porque não quer ou porque não teve oportunidade. E ela sofre muito mais porque ela não tem esse empoderamento, né? Não sinto desejos por homens. Até quando tem aquela pergunta, quem é o homem da relação? Eu odeio essa pergunta. Mas é porque os papéis feminino e masculino, eles estão muito construídos historicamente, culturalmente na nossa vida, né? Então, é muito difícil porque... E isso está numa turbulência muito efervescente agora, né? Com esse novo governo que o tempo inteiro fica denegrindo o movimento, denegrindo as discussões. Ou é de tanto tempo? Não, é claro que é de tanto tempo, mas agora está descaradamente, né? Está muito mais explícito. Então, hoje as escolas, os professores são atacados diariamente. A gente vê diversas denúncias agora de professores que sofrem, inclusive, violência em sala de aula, porque eles estão fazendo seu papel de educadores e os alunos ou os pais de alunos denunciam o professor porque ele está querendo impor uma identidade de gênero, né? Uma ideologia de gênero na escola. Sem nem saber o que é uma ideologia de gênero. É porque, na verdade, o conceito de ideologia de gênero ele foi bem distorcido e estrategicamente para manipular a população, né? Porque a população ela vive através da mídia, ela é alimentada pela mídia. Então é a mídia que traz esses conceitos de uma forma muito abrupta, mas muito clara também, muito evidente, e faz com que as pessoas se apeguem a determinados discursos como se fosse uma verdade absoluta. Então, isso é um problema que nós temos atualmente, porque a mídia ela domina, né, domina a população e tudo que é dito é tido como verdade. Então, essa verdade, ela muitas vezes destrói toda uma luta de conquista de direitos que a gente tem há anos, né, há décadas, na verdade. Se a gente for buscar qual é o foco e o objetivo da mídia, o que é que a mídia é para fazer, a gente vai encontrar palavras tipo livre, que é o contrário do que acontece, né? Mas hoje a gente, infelizmente, a grande mídia, ela está patrocinada, os donos dessas grandes mídias, a maioria tem uma ligação forte com a religiosidade, né? O Estado é laico no papel, mas às vezes na prática é complicado. Não é verdade que ele é laico. A mídia, às vezes quem está por trás dessa grande mídia, assim, no todo, são pessoas que querem exatamente isso. Distorcer, não querem informar, porque quando você é informado, quando você pensa, é mais difícil você ser manipulado. Quais foram as leis que estão nos contemplando, que são favoráveis a gente? O que é que eu posso... Na verdade, a gente pode tudo, né? Mas quando eu falo em gênero, quando eu falo em homossexualidade, quando eu falo em lésbica, sapatão, mulher que gosta de mulher, eu não falo como se eu estivesse aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, aqui no Brasil. Eu falo do mundo, porque você vai chegar em determinadas culturas que existem pressões, opressões muito mais fortes do que aqui no Brasil. Apesar que a gente está no ranking, voltando para a violência, né, dos maiores, a questão LGBT-fóbica, né? E é até uma contradição. O país tão livre, o país tão... E as mentes ainda tão... É porque, na verdade, a gente tem um país que ele é livre por um lado, supostamente, mas tem muitas amarras, né? Assim, a gente evoluiu muito na tecnologia, mas a gente regrediu muito ou não avançou no respeito aos direitos. Então, isso é um parâmetro que a gente tem, que ele está bem colocado, né?
A gente tem aí diversas evoluções, a tecnologia ela domina a gente atualmente, mas na verdade o direito básico, o direito individual da pessoa, ele não é respeitado, minimamente. Então a gente tem muitos casos de morte, muitos casos de violência, e aí de diversas ordens, né? E a gente tem muito feminicídio, muito LGBTcídio, e aí tudo isso é resultado dessa falta de respeito pela individualidade, né? Pela identidade de gênero de cada pessoa. Quando você fala que não tem muitos direitos, eu fiquei assim, que a gente tem muitos direitos. Mas né? eles não são respeitados. Pelo menos na né? Constituição eles estão ali, né? Saúde, eu trabalho com saúde, né? Completo bem-estar físico, mental, muitos problemas de depressão, né? Mulheres Sim. lésbicas, muitas com depressão, suicídio. Mas assim, avançamos muito. Casamento homoafetivo, a questão de adoção. Eu acredito que a gente, né? Avançamos. Até da LGBTfobia, que foi há pouco tempo no Supremo, né? Mas eu acho que, será que a violência que acontece, o preconceito, a discriminação, as violências, né? Que não só são físicas, elas é porque não tem esses direitos. Eu fico, eu acho que não, eu acho que é muito, tem a questão religiosa, tem a questão família. Uma criança, né? Seu segundo lar, digamos que é a escola. E você falou dos professores que às vezes estão sofrendo, mas tem professores que também fazem sofrer. Eu já vi muitos casos de professor. Eu já sofri com um professor que ele era intolerante. Totalmente ele queria impor dentro da sala de aula, não o que ele estava ali para fazer, que era, né, ensinar e tudo. Ele queria impor os princípios dele, os princípios dele que eram altamente preconceituosos, intolerantes, né? Entenderem que não é o biológico que vai definir o que eu sinto, não é o meu biológico, né? Quando a gente está falando de estereótipo, eu falei, né? Aquela mulher mais que gosta, se sente mais à vontade se transvestir, expressa, né? De um jeito mais masculino, curte tal, bermudão e tal. Outras mais femininas. E isso não tem nada a ver com a questão de... a definição não está ali. Não está na roupa que eu visto, não está no meu comportamento, nos meus trejeitos. Mas é a identidade da pessoa, né? Porque se fosse assim, o que dizer de uma mulher que é extremamente masculina, tem estereótipo altamente masculino, mas ela é mãe, às vezes mãe mais de um filho, com o mesmo homem, entendeu? E que bom se todas as pessoas pudessem não só se identificar, né, mas como também ser respeitadas pela sua identidade. E sair dos armários, né? Sair do armário, viver livremente a sua afetividade. Então, é esse o desafio que a gente tem, é lutar por isso que a gente luta. É exatamente esse o que é distorcido hoje, né? E aí a escola é muito utilizada para isso, né? Para dizer que as crianças estão tendo a educação distorcida. E na verdade não é. A gente precisa conhecer o nosso corpo, precisa entender o que é que a gente é, se é homem, se é mulher, se é homo, se é bi, se é trans. Enfim, a pessoa precisa entender o que ela é para poder ela se identificar e se viver livremente, né? Os seus direitos, o seu desejo, enfim, a sua vida. E isso a gente está tendo muitos problemas porque o que é direito humano agora, né? Ele é respeitado. De que forma eu vivo a minha sexualidade, de que forma eu vivo a minha identidade, né? Porque eu posso ter nascido mulher, mas eu posso me identificar como homem. E eu preciso ser respeitada por isso, né? Porque eu sou humana, eu tenho o direito individual a ser respeitada por isso. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer essas discussões, criar mais espaços como esses, para que as pessoas possam refletir, né? Pensar realmente, é isso que eu sou mulher, eu me identifico assim, eu me sinto bem, eu me sinto livre sendo mulher. Eu gosto de mulher. Eu gosto, né? Então, tudo isso, esse tipo de discussão provoca as pessoas a pensar. E pensar atualmente não é muito estratégico, então nenhum governo vai te dar a educação para questioná-lo, né? Isso é uma verdade. Então ele vai tentar ali
controlar. Na verdade, que a gente coloca lá, né? Exatamente, mas na verdade a educação, a religião são meios de controle também, né? Então, e hoje principalmente a religião, a história de colocar as escolas com essa questão da religiosidade muito forte, é uma forma de controle também sobre a escola, né? Então, a gente vê aí diversas pessoas públicas, políticas que são declaradamente religioso e aí mais evangélico, conservador, que traz muito esse encaixotamento das pessoas, né? Você é homem, nasceu homem, vai ser homem, acabou. E se for fora disso, não existe, volte para a sua caixinha. Então, o tempo inteiro a gente é bombardeado com esse tipo de controle, né? E isso influencia, é claro, interfere e atinge muito a gente, né? É claro que isso não vai determinar a minha identidade de gênero, porque eu me sinto assim e ninguém vai mudar. Mas a gente sofre muito mais pressão, muito mais preconceito por conta desse encaixotamento, né? Você falando, aí passa um filme na minha cabeça, de muitas coisas que você falou. As hipocrisias. Sim. Quando você fala do político ou do religioso, ou de... Às vezes ele é aquele que está lá saindo com algum homossexual. Vamos dar um exemplo, as mulheres trans, travestis que fazem, né, programa, o público maior delas são homens casados, são esses homens que passam essa falsa moral, né? Quando você paquera alguém, né, quando você é heterossexual e paquera com alguém, as pessoas acham tudo natural, né? Sim. Mas quando uma mulher, seja ela hétero ou curiosa, ou o que for, é paquerada por uma mulher, já entram várias questões. A gente que é lésbica, que tá paquerando, que tá flertando, que tá, sei lá, encantada com você já é sem vergonha, você já é um... E era pra ser natural, porque o direito de você, sei lá, querer seduzir ou tá encantado por alguém, independe se você é lésbica, se você é... Concorda Sim. comigo? Tem mulher lésbica, tem mulher que gosta de mulher, tem mulher sapatão. Eu uso esses termos, mas por que é importante ela se empoderar? Eu penso, né? Exatamente para tentar combater ou lutar contra tudo isso. Sim. Agora, se você fica ali nas suas caixinhas, você fica escondida, só sofrendo, fica mais difícil isso ser quebrado, fica mais difícil os avanços acontecerem, você concorda? Sim. E eu já participei de tudo que você possa imaginar. Conferências LGBT, seminários lésbicos, sempre, aí eles falam às vezes, por que falar só para vocês? Vocês estão falando para vocês, para o público de vocês. Não, a gente está falando para todo mundo. Agora, buscar sensibilizar e fazer com que as pessoas se sensibilizem e tenham vontade, até mesmo o público LGBT, porque tem muito público LGBT que ele não se interessa por essas questões, ele simplesmente vive ali as situações, mas não quer se empoderar. E é importante por isso, para estar lutando contra o que é contra a gente, entendeu? E falta muito ainda. Tem muitas meninas, tem muitas garotas, tem muitas mulheres lá dentro da periferia, das favelas, mais pobres, com condições mais vulneráveis, que às vezes sofrem, as pessoas dizem assim, elas sofrem muito mais do que uma Fernanda Gentili, do que uma Daniela Mercury, do que... Uma personalidade. Ninguém sabe, porque às vezes o que está por fora não quer dizer que exatamente como estar dentro. Mas assim, eu compreendo isso que você está falando. A questão é que são vivências diferenciadas, Sim. São demonstrações de preconceito também diferenciadas, né? E o sofrimento ele vai ser diferenciado. Então, o preconceito que ele é sofrido na periferia, ele é diferente do que atrizes e cantoras vivem, no sentido assim? de violência, né? Porque é na periferia que as pessoas são mortas por serem LGBTs. Né? A gente não vê pessoas famosas sendo mortas por isso. Elas sofrem preconceito não na mesma proporção. Né? Então, assim, o preconceito está em todas as instâncias da sociedade. Né? Isso é fato.
Agora ele acontece de diferentes formas, vai depender da localização, da classe social, do público que está ali em torno daquele preconceito. Então, acontece demais manifestações LGBTfóbicas na população, só que é de uma forma mais aberta, né, mais descarada, é mais agressiva, às vezes um ato de violência e até morte. A gente tem um país que é líder na morte de travestis, né, isso é um fato. Então, assim, infelizmente, a gente tem que conviver com essa matança, né, por conta do preconceito, pela não aceitação do diferente entre aspas, né? Não, porque a gente cada não pessoa tem que conviver, diferente, a gente né? tem que lutar contra isso. Com certeza, mas eu Isso digo, não é a gente pra tem que acontecer. conviver no sentido de manter a luta. A gente precisa manter esse movimento ativo, discutindo, como você falou. Ou a gente mantém essa discussão entre nós, se fortalecendo, ou a gente vai sucumbir também. Então, o ideal seria que todas as pessoas que são tocadas ou que são diminuídas por conta do preconceito se juntassem a um movimento para se fortalecer, para se empoderar, para ter condições de gritar, né, de resistir a esse preconceito. Mas nem todo mundo tem esse perfil de movimento, infelizmente, né? Isso é ruim pra gente. Inclusive, quem está no armário, como eu falei no começo, e vivencia, né? Sim. Mas é importante sim, quem está no armário sair, não simplesmente para se exibir, mas com certeza se você sair, você vai ser mais feliz sim. Você vai Você vai respirar vida melhor, mais livremente, né? Vai continuar sofrendo porque, infelizmente, está longe de chegar nesse equilíbrio do ser humano, né? Porque a questão da homossexualidade, ela não é do ser humano, Sim. Ela é das espécies, né? Porque a homossexualidade, ela está em todas as espécies. Mas eu acredito e quero continuar essa luta até outras encarnações, né? Mas é legal isso porque você tem a sua identidade muito forte, né? Muito fortalecida. E não é à toa, é uma coisa que é construída. Né? Você, ao longo da sua vida, você perpassou por movimentos, por discussões, por eventos sofrimentos que também te fortaleceram, né? Inclusive os sofrimentos. Então, e os preconceitos também. Né? Então, a gente é o que a gente vive. A gente é o que a gente já passou. Então, tudo que a gente vem tendo agora é fruto de todas as vivências que nós tivemos no passado, né? E aí a gente precisa cada vez mais se fortalecer para fortalecer outras pessoas a quererem também fazer parte dessa discussão, desses movimentos, para se empoderar, para se conhecer, para se respeitar e respeitar o próximo, né? A outra pessoa. Então, essa questão da identidade de gênero, ela é importante por isso, porque a gente tem que aprender como ela é importante para a nossa vida como um todo. Né, nessa questão de viver livremente, essa utopia de viver livremente traz muito isso. Então, a gente precisa ser feliz com o que a gente é, se identificar, assim como vocês colocam, né? E é importante a gente se colocar, porque a partir do momento que eu assumo isso enquanto um perfil político, porque todo mundo é político, né? Eu expresso tudo, isso, né? E eu faço com que outras pessoas também reflitam sobre isso e se identifiquem, né? Então, a luta, ela é cotidiana, ela é diária. Contínua, né? E não é só dentro do movimento que a gente luta na nossa vida, no dia a dia, nas relações, porque a gente sofre preconceito sim, e a gente não é respeitado. A questão da identidade, ela é importante para que a gente se entenda e possa também ajudar outras pessoas a se entenderem, né? Então, fazer parte do movimento é importante, construir politicamente essa utopia que a gente sonha, né, também é muito importante. Então a gente tem que provocar mais essa discussão e que bom que existe esse movimento, né, esse momento e esses meios de comunicação que ainda estão apostando nessas discussões tão importantes. E essa questão da identidade de gênero, ela coloca isso de uma forma agora muito de resistência, né? Coloca isso pra gente de uma forma muito de luta. Eu acho que tá um pouco mais acirrado que antes, né? E a gente precisa se fortalecer, assim, no movimento, nas pessoas, né? Nos pares. E a gente precisa, plural, sim, né? construir novos espaços de discussão. E a gente tem aí a Parada da Diversidade. A gente tem movimentos de infância.
a gente tem caminhadas históricas, conferências, enfim, e a gente tem que fortalecer e tentar manter esses espaços, porque é uma forma da gente resistir, né? Eu acho que a palavra de ordem atual, mais atual de todas, é resistir. Então, a resistência hoje é o que a gente precisa manter, né? Porque eu acho até que a gente se alimenta com a resistência, né? E é importante a gente fazer isso, porque temos que continuar sobrevivendo. Quando chega a questão da família, né? Quantos sofrimentos quando você quer viver aquilo que você descobriu, aquilo que você está sentindo, e tem um pai violento, ou uma mãe intolerante, ou uma família intolerante, ou um vizinho intolerante, não tem apoio, tem uma dependência, porque às vezes você vive às custas, né, dos seus pais, da sua família, você come, bebe, dorme, não tem... Aí tem medo de perder aquilo também, vou para onde? Eu vou para casa do namorado, eu vou para casa de uma namorada, eu vou... Porque tem isso também. Por isso tem as depressões, por isso tem os suicídios. Fora... É muito sufocante você não poder viver aquilo que você se sente bem, você gosta. E é tão simples isso, né? Você tem que pedir licença para viver o que você quer, o que você gosta, porque criaram um padrão. Ai, tem que ser o homem e a mulher. Ah, é só o homem e a mulher que procria. Não, tem tanta criança abandonada que pode ser adotada. Eu acho que ser mãe é só quem pare, né? Eu acho que são muitas discussões, são importantes sim. E esses marcos históricos, o dia D, as paradas, elas também não nasceram do nada. Sim. Elas nasceram de fatos marcantes, né? E que a razão de existirem essas datas é exatamente para não ficar esquecido certos acontecimentos do passado, né? Do passado que também faz parte do hoje, do passado que faz parte até do futuro, que não vai acabar assim. Mas não vai acabar se a gente não continuar lutando, entendeu? Enfrentando, resistindo, como você falou, com força, com coragem e com respeito. Porque a gente também não pode lutar por liberdade e por respeito e ser intolerante. Que é o mais, que é o que acontece muito. Às vezes você está lutando por algo, mas você está também discriminando. Sobre a questão da depressão, né? A gente tem atualmente muitos casos, um grande aumento de pessoas com depressão e também com suicídio, né? Essa questão do suicídio, ela está, infelizmente, mais forte. E tudo isso tem a ver com essa questão que você coloca, né? Das pessoas até se identificarem de uma forma e não ser respeitadas. E aí elas não suportam a pressão social, familiar e acabam ou adoecendo, ou se matando, ou tentando se matar, né? Então, é um dos resultados péssimos que a gente tem do preconceito, né? Que não respeita a individualidade, que não respeita o direito do outro a ser como ele ou como ela é. Então, a viver livremente sua sexualidade, enfim. E a gente está tendo muitos dados alarmantes negativos. Então, fazer parte de uma luta fortalece a gente e dá força para a gente continuar essa luta, né? Porque, de fato, a gente precisa seguir e acreditar que o mundo vai ser melhor. Se a gente não acreditar nisso, o que a gente está fazendo? A gente está lutando pelo quê, né? Então, é importante manter esse sonho da livre orientação sexual, do amor livre, de amar quem eu quiser. Então, ou a gente se agarra a um sonho, a uma utopia, né? Ou a gente assume isso como uma luta diária, né? Uma luta a seguir, ou a gente vai sucumbir. Então, a gente precisa realmente resistir e propagar o amor, o respeito à diversidade, o respeito ao indivíduo, não só na questão da diversidade afetiva e sexual, mas em toda a ampla diversidade da humanidade. Então, o respeito também é uma palavra-chave, né? Porque a gente precisa respeitar o outro para ser respeitado também. Então,
Eu acredito muito que a gente pode melhorar, como a gente também pode piorar, né? Eu falo da conquista e da perda de direitos, mas a gente precisa continuar essa luta Desconstrução, né? Desconstrução, mas também de construção de novas perspectivas, né? De construção de novos ideais, de novas utopias, porque eu acho que é assim que a gente se alimenta, é acreditando que é possível. E que bom que a gente acredita que é possível, né? E o tempo não para, né? Não para. Não para, a gente também não pode deixar tudo para depois, não. Tem que não é fácil. É verdade. Não é fácil. Mas a gente precisa lutar não é fácil. Agora, né? É como fazem as bancadas, né, políticas da Bíblia, sim, da bala, que a gente chama, né, os militares. Eles estão, assim, manipulando tanto que se elegem, né, conseguem se eleger, né, e são responsáveis por quebrar, ou destruir, ou desconstruir esses avanços que muitas vezes a gente conseguiu com tanta luta. Sim. Aí vão ali numa canetada, destrói tudo. Aí a gente vai começar tudo de novo, mas a gente vai resistir, vai continuar, e é assim. E a luta continua. Continua. Né? E com relação às famílias, eu sempre falo, procure primeiro se conhecer, se entender, aí parta desse princípio para você chegar na família, conversar. Ai, mas a minha mãe, ou meu pai, ou meu tio, ou minha avó, enfim, é muito difícil, vai me botar para fora, vai isso, vai aquilo. Às vezes não. Não é fácil a gente querer, às vezes, simplesmente pegar na mão de alguém, porque você falou assim, não é só a questão da afetividade, mas eu estou englobando tudo. E eu quero simplesmente andar de mão dada com alguém que eu gosto, eu não posso, porque os olhares vão ser, ixi, ai, meu filho, eu quero saber se vão pegar sempre as crianças, né, e vão colocar dentro de uma bolha para eles não verem, porque tá tudo aí, na internet, no meio da rua, em todo lugar. Então assim, por que colocar isso escondido? Por que não pode dar um beijo na boca? Por que não pode pegar na mão? Por quê? Né? Tem tantas coisas mais feias, né? Tem tantos héteros fazendo coisas, ou religiosos fazendo coisas absurdas, e estão ali influenciando aquela criança que anda na igreja, ou dentro de casa, um avô, um pai que pratica coisas horripilantes com uma criança dentro de casa. Não é feio, mas você ser diferente é feio, é errado, não está no padrão. A gente tem que parar para discutir, debater essas questões. Você falou da questão das crianças na escola, o sofrimento de muitos educadores, né? E trazendo não só para cá, para o nosso município, mas para o Brasil, quando é estudado, quando é votado, discutido os planos de educação, né? Nas câmaras de vereadores, até mesmo nas assembleias legislativas, tem esse embate forte com as bancadas da Bíblia e da bala, que às vezes não deixam passar. Isso é muito ruim, porque o plano não sendo aprovado, você acaba não colocando em prática a questão das discussões, de se falar de ideologia de gênero dentro das escolas, que é importante. Você falar do que realmente é ideologia de gênero, né? Não do que se quer colocar que seja. O que você acha disso? Na verdade, é uma criação de política pública, né? Uma destinação de recurso público que é direcional. Que a gente precisaria reforçar isso para que as escolas tivessem, de fato, uma discussão através dos professores ou de outros atores mais dentro da escola, nessa perspectiva de educação, né? Uma educação que promova a equidade de gênero, que promova o respeito à diferença, que promova o conhecimento da sexualidade, né? Mas a todo instante essa proposta ela é atacada, e quando não é destinado também recursos para isso, é uma forma de ataque, né? Porque na verdade a gente tinha que ter uma política direcionada, mais direcionada para a educação, e a gente está tendo um movimento contrário. Eles estão desdirecionando essa política e aí acabam
marginalizando algumas discussões, como a questão da ideologia de gênero, né? Os conselhos estão sendo Os conselhos estão sendo né, manipulados. exterminados, na verdade. Eles né? existem, mas muitas vezes com indicações, que isso é um absurdo. Então, assim, a participação nossa, principalmente em conselho, em conferência, nesses espaços, também é importante para quebrar isso. Sim. Porque é dessa forma que vai se cobrar, né, as políticas públicas e se conseguir, talvez, que elas sejam aprovadas, né, para... Na verdade, os conselhos são instituições estratégicas, né, na construção de políticas públicas ou na fiscalização dessas políticas públicas. Porém, o que a gente está vendo atualmente? Os conselhos, né, especiais, que a gente chama de políticas de minoria. Sendo extintos, né? né? Minoria entre aspas. Sendo extintos ou sendo modificados, né, alterados. Então, a gente teve aí o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi extinto. A gente tem aí os conselhos, e aí LGBT e tudo, são incorporados que são em outros todos lugares que não cabem, que tem uma ocupação manipulada, então direcionada para o que aquele governo quer. Então, é uma forma de manipulação da política, né? E de barrar também os movimentos que estão naquela luta, que estão naqueles conselhos. Antes a gente tinha conselhos paritários, tinha representação igual, tanto do governo quanto da sociedade civil organizada. Hoje já está diferente, eles querem botar a maioria do governo e a minoria do movimento. É por acaso? Nunca vai ser por acaso. É um direcionamento, né, do controle social. Por que eu vou querer alguém me controlando? Claro que não. Não é estratégico, né? Porque a gente está desmanchando políticas. Como é que eu vou botar alguém para fiscalizar isso? É contraditório. Então, infelizmente, a gente está assistindo essa manipulação descarada mesmo, né? Aberta. E a gente vê que tem órgãos de controle que estão muito calados, que estão muito fazendo vista grossa. A gente vê absurdos e o Ministério Público não se manifesta, não se coloca, não chega junto, não fiscaliza, que é o papel dele. Então, chega-se até a se afirmar, muitas vezes, que ele também está manipulado, né? Não é difícil, são discussões longas. É uma pena a gente mas a gente não pode deixar e ficar, né, de mãos atadas deixando tudo isso acontecer. Lógico. Por isso que a gente quer luta, participação, importância de não deixar isso acontecer. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente vai continuar nessa... Tem que continuar a luta, porque os desafios, eles são gigantes, né? Então, e são de várias frentes, não é só na questão da escola, mas é também política, é religiosa, né? Então, são muitas dificuldades que a gente precisa se fortalecer para poder fazer frente a isso, né? Fazer esse contraponto. Na verdade, é complicado, é doloroso, a gente paga um alto preço, mas a gente precisa continuar lutando. Né? E vamos continuar lutando Sem firmes dúvida. E fortes, porque ninguém solta a mão de ninguém, né? Seria importante, né? Mas de vez em quando alguém sai e desmancha essa corrente, né? Mas a gente tem que se fortalecer, sim. É importante a gente manter o movimento, a discussão, provocando discussão, né? Provocando esse pensamento crítico. E eu acho que é por isso que a gente precisa manter esses espaços de construção de ideologias também, né? Sim. Em busca dessa utopia da liberdade de expressão. Ideologia no sentido da essência da coisa, não essa que querem fazer com que a gente pense que é. Né? Bom, a identidade de gênero é como eu me sinto, né? Se eu me sinto homem, se eu me sinto mulher, vai variar bastante isso, né? Cada pessoa tem a sua identidade. E a questão da orientação sexual é o desejo, né? Quem eu desejo homens, eu desejo mulheres e homens, eu desejo travesti, enfim, o desejo, ele também é múltiplo, né? E a identidade de gênero é como eu me identifico, é como eu me enxergo, é como eu quero que a sociedade também me veja, né? Então a gente tem aí coisas diferentes que muitas pessoas confundem muito e aí acabam confundindo de uma forma proposital, né? Essa questão da ideologia de gênero é um termo que foi colocado de uma forma equivocada para manipular a população e dizer que aquilo ali é ruim, né? Mas
o que é de identidade de gênero, como é que eu me vejo. É importante que eu entenda isso ou não, não é importante? Com certeza, né? muito importante. Então, e aí é uma forma também de estar no controle da sexualidade, né? Porque a gente discute diversas coisas, mas quando chega na sexualidade, a gente barra, né? A gente para, porque não é legal discutir isso aí. Na própria ciência, a questão da orientação sexual, do desejo, da sexualidade, ela não é muito discutida, não é amplamente estudada, porque é um tabu, é uma questão que as pessoas não querem tocar no assunto, né? Você pode até tentar controlar os comportamentos, mas os desejos jamais. É verdade. Então, assim, a orientação sexual, né, os meus desejos, o que eu sinto, o que eu quero. Eu não estou nem falando de fetiche, que também tem essa questão, né? Que eles confundem muito, são muitos nomes, muitos termos. Mas, assim, o básico é isso. A identidade, como eu me identifico, como eu me sinto, como eu... Porque o biológico, ele não te define. Eu nasci com um membro... Eu nasci mulher, com uma vagina, com ovários e tal. Mas isso não quer dizer que eu me sinto uma mulher. Sim, E eu posso ter nascido também com pênis, e não me sentir um homem. Então a questão a grande diferença é essa, que é tão incompreendida, que é tão discutida o que dá mais um nó é quando vem definido um sexo, né? Eu sou uma mulher feminina, e aí eu vou e me interesso por uma mulher masculina, né? Ou já seja, está a questão do desejo, Então, essa questão da identidade, né, e da orientação, elas andam lado a lado, né? Porque eu posso ser uma mulher e me transformar, ser uma mulher masculina, né? Minha identidade, ela é masculina, eu vou ser mulher, né, biologicamente, mas a minha identidade de gênero, ela é masculina. E também, essa pessoa que tem a identidade masculina, ela pode ter um desejo por homem ou por mulher. Sim. Identidade é uma coisa, né? E o desejo é outra. Completamente diferente, embora as pessoas confundam muito, né? Então você pode ter um menino afeminado que vai gostar de meninas e vice-versa. Então é uma questão que às vezes as pessoas tratam de uma forma mais complexa, mas é mais simples do que confuso, né? Se a gente for pensar... É igual você se envolver com alguém que é hétero. Sim. Aí aquela pessoa diz, eu sou lésbica. Como assim? Estava hétero, né? Estar lésbica. Mas existem aquelas pessoas que curtem e tendem a falar, eu estou com eu gosto de mulheres hétero. Mas ela não se envolve com você, então ela não é hétero. Ela pode ser bi. Mas... E aí é que tá, né? As pessoas confundem muito isso. Por exemplo, você pode ter um homem trans, né? Que é uma mulher que se transformou em homem. Não se transformou. Não, é para a pessoa entender, sim, né? Assim, bem pedagogicamente falando. Você tem um homem trans. E aquele homem trans, ele pode se interessar por homens. Sim, gays, né? Então, ele seria um gay, então. Exato. E aí é isso, porque o desejo, ele não está explícito. Ele ultrapassa, né? Ele ultrapassa a minha imaginação, ele ultrapassa até a compreensão e a imaginação das pessoas. Então, é difícil, às vezes complexo, mas é entendível. E o desejo ele é algo que ele precisa ser livre para poder ser vivido, né? E a identidade, ela precisa ser respeitada. Então, são coisas diferentes que a gente precisa discutir cada vez mais para compreender e respeitar. Porque, de fato, a gente tem aí um nó. E cada vez mais, parece que há interesse, né, das políticas, da questão da mídia, transformar isso num bicho de 7 cabeças. Mas é simples. Quem eu sou e quem eu amo, com quem eu me relaciono. Então não devia ser difícil, não devia ser complexo, deveria ser algo comum, né? Algo da vivência do cotidiano. Então as pessoas, elas problematizam muito e isso acaba trazendo uma carga imensa de preconceitos, né? De incompreensão e isso é péssimo porque as pessoas acabam sofrendo muito com isso, né? Com o preconceito, com o olhar atravessado da outra pessoa.
E a gente precisa, acima de tudo, provocar essa discussão para que as pessoas compreendam e respeitem o desejo e a identidade das pessoas, porque cada um tem a sua individualidade e isso precisa ser respeitado. Nós temos na vida direitos e deveres, não é assim? Sim. Eu acho que a gente tem o direito de ser quem a gente quer ser. E o nosso dever é o de respeitar. Exatamente. Né? Você falou que tem um homem trans, ele pode se envolver com a mulher trans. Sim. E ele engravidar. Pode. Aí eu falando loucura, como é que o homem vai engravidar? Porque ele é um homem trans, né? Ele ainda tem ovário, tem útero, tem... Ele engravida. Aí isso já gera uma confusão, né? Na mente. Porque Mas mais uma vez entra a história que tem que separar, tem que se fazer entender isso. Isso é que tem que se fazer entender, não ficar discutindo, não pode falar em ideologia de gênero, não pode... É isso que as pessoas precisam entender. Aí eles querem... Na escola, a criança vai discutir isso? Não, não é isso que faz se discutir na escola. O que na escola já se aprende. Na biologia a gente não aprende. E você só vai dar uma organizada em determinadas situações. Mas não é isso que eles passam. Eles passam que você vai dizer, você vai ser isso ou você vai ser aquilo. Você vai estar isso. E a questão da discussão da identidade, da sexualidade, na escola, ela é extremamente importante para várias questões. Muito importante para a questão do descobrimento do que é violência sexual. Na educação, que eu vou entender o que é o meu corpo e o que pode ser tocado do meu corpo e quem pode tocar. O desenvolvimento, então, da a gente tem casos de crianças que, a partir daquela discussão da escola, descobrem que sofreram abuso sexual do pai, ou de outra pessoa. Ou na própria escola, né? Ou na própria escola. Então, assim, a discussão de sexualidade, de gênero na escola, ela é importante principalmente por isso. Não só pela pessoa se identificar, se conhecer, se entender, mas também para descobrir casos de violência sexual que as crianças sofrem. Muitas vezes não sabem o que é, acham que é um carinho diferenciado, mas na verdade não é isso. É uma violência, né? Então, que muita gente também, que muita gente também só vai descobrir que sofreu violência na infância quando adulta, porque passa a compreender o que é uma violência sexual. Então, quando você tem essa discussão na escola ou em casa, que você tem a compreensão do limite do corpo, né? Do desejo, dos sentimentos, é que você vai identificar o que você já vivenciou e não entendia naquele momento, né? Então, é importante sim discutir. Ou vai evitar também muitas... Com certeza. É importante sim discutir identidade, gênero, sexualidade, orientação sexual. Tudo isso, a escola tem esse papel fundamental. E a gente precisa fortalecer cada vez mais a educação para isso, né? Porque a gente está tendo um movimento inverso de detonar a escola, olha, não pode discutir identidade ou ideologia, né? Mas a gente precisa sim, a gente precisa provocar cada vez mais a escola a fazer as crianças e os adolescentes a pensar, a refletir, a entender os acontecimentos e o seu corpo, né? A sua identidade. E para isso tem que ser lá de cima para cá para baixo, né? Exatamente. Tirar os ministros. A longa história. Eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, de mais uma vez discutir essas questões que são importantes e que a gente vê cada vez menos espaços como esse, né? E tem que dar importância a isso, publicizar e provocar para que hajam mais. Porque, de fato, a gente está num movimento que precisa se enaltecer, né? Um movimento de criação de conteúdo, de provocação. E a gente precisa sim valorizar espaços como esse que a gente está tendo hoje e propagar isso, né, o máximo possível, porque de fato a gente precisa se fortalecer não só enquanto pessoa, mas enquanto movimento, enquanto ser político, enquanto espaço, né? Então nós somos aí um espaço de comunicação, né? Cada uma de nós leva essa discussão aonde quer que a gente vá. Então muito obrigada pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade, porque cada vez mais a gente está tendo uma diminuição. Então, vamos fortalecer, né? Vamos fortalecer essa luta, o espaço. Obrigada, gente, pelo convite. Também por estar aqui com a Sofia, né? Nessa conversa tão gostosa. E que a gente possa ter outras conversas e outros momentos.
Obrigada, Cecília. Foi maravilhoso. Obrigada também. Não largue minha mão, não vamos soltar as mãos. Foi maravilhoso poder estar aqui nesse momento, fazer essa discussão, ampliando horizontes, pensamentos e trazendo para você, para vocês, a oportunidade de fazer uma reflexão sobre esse assunto. Né? E é um espaço maravilhoso porque nos deixou muito à vontade, livres, para estar expressando sobre isso e dizer que é com esses momentos, com esses espaços, com esses trabalhos que a gente vai chegar em tudo que a gente falou, né? Naquele ponto de um dia poder viver livre, com respeito, com dignidade, o que a gente quer viver, o que a gente quer. Então, muito obrigada, foi maravilhoso poder estar aqui com vocês da Web TV e com você. Valeu.